segundo e último áudio. Agora são 19h50 do dia 19 de julho de 2020. Bom, vendo a condição humana, entendendo tudo que está, por vir ao planeta, e sabendo que os poderosos do meio governamental, do meio empresarial, tem ali cada um a sua válvula de escape, onde essas pessoas conseguirão, pelo menos por um prazo de tempo, escapar das atrocidades, que irão vir para o mundo, onde inclusive várias arcas, que eu chamo de cidadela, então várias cidadelas estão posicionadas já no nosso sistema solar. E aí eu entro naquilo que há poucos minutos falei no áudio anterior, que o tempo deles lá, não é o nosso aqui. O tempo deles só vai passar a ser o nosso quando eles atravessam a nossa atmosfera. Aí eles passam a viver no nosso tempo, do mesmo modo em que nós vivemos. Mas a partir do momento que eles estão no vácuo do espaço, estacionado nas suas grandes embarcações estelares, nas suas grandes cidadelas estelares, o tempo ele fica como uma incógnita. Então 10 anos para eles, 20 anos para eles, é resumido em 10 minutos. Um exemplo, chega uma cidadela agora, e no relógio deles, não num relógio como daqui do nosso planeta, mas na ordenança do partir, do verbo partir, da ação. De agora a 20 minutos, iremos adentrar a esse planeta chamado por todas as federações interestelares como Eleap, e chamado pelo homem como Terra, e chamado pelos antepassados como Gaia. Iremos adentrar e resgatar aqueles que servirão com as experiências que foram adquiridas para prosperar em outros mundos, separando literalmente o joio do trigo. Então, o partir, a ação partir, ela vai ser dada daqui 20 minutos. Mas para o nosso consentimento aqui, seria 2 anos. Deu para vocês entenderem? Ou 20 dias, ou 20 horas, ou talvez realmente 20 minutos. Então, por isso que o tempo pré-estabelecido, ele sofre as anomalias, e por isso que eles não trabalham sobre o tempo. Trabalham sobre o consentimento desta videira, que é a própria existência. Porque a existência, ela é a própria lei hasto personificada na matéria. Deu para vocês entenderem? Por isso que eu passo a falar mais abertamente, porque a maioria está amadurecendo, Quem não amadureceu, eu sinto muito. Então, gente, vendo isso, compreendendo isso, entendendo, de um modo geral, quando voltava ou para o meu apartamento, ou para uma das minhas fazendas, ou eu ia para alguma serra, olhar lá de cima o mundo, pelo menos até onde a minha visão enxergava, eu coloquei dentro de mim o desejo
de sempre poder mostrar a quem que viesse a mim como eles eram, quem eles são e qual a mensagem que eles me deram para mim. Porque nenhum deles nunca pediu para que eu passasse mensagem para a humanidade nenhuma. Na verdade, nenhum alienígena, nenhum extraterrestre, nenhum intraterreno, ele envia mensagens para a humanidade. Isso é mentira. É mentira. Eles entram em contato com o seu contactado, trata, né, de assuntos com o seu contactado, e é o seu contactado que vai decidir usar aquela mensagem que é para ele em prol da humanidade. Entenderam? Hoje, vocês conseguem compreender as coisas? É uma vez ou outra que alguém vira para mim e fala: ô Carlos, teria como algum desses seres falar sobre mim? Eles não falam. Quando eu pergunto, eles falam, mas é de uma forma bem resumida. Mas tudo porque a pessoa deu o pontapé inicial para querer ouvir alguma coisa. Então, todas as tratativas, elas são feitas comigo. São feitas comigo. Depois que eu me rearranjo e interpreto a mensagem que é para mim, eu, de forma pessoal e particular, interpreto a mensagem que é para mim para a humanidade, que é o que eu venho fazendo nesses 4 anos. Entenderam? Nesses 4 anos. Correto? Por que que no passado, quando alguém dizia há uma mensagem do fulano de tal para a humanidade, e por que que eu passava para vocês? Porque não compete a mim dizer que é mentira ou é verdade. Mas para quem ouviu as tais mensagens, vai saber que todas foram repetitivas. Estou mentindo aqui agora ou falando a verdade? Então, se amanhã aparece uma pessoa e diz assim: olha, Carlos, eu sou um contactado, e o ser do qual eu sou um contactado me falou bem de você, e esse ser, ele pede para que você, através da sua influência, por mais que seja pouca, em virtude do YouTube, ela é grande em virtude mundial. Porque a minha mensagem, ela roda o mundo inteiro. Não existe um país nesse mundo em que minha mensagem não chega. E não precisa ser pelo YouTube. É pelo próprio WhatsApp mesmo. É um passando para um. Se a minha mensagem chega em território estadunidense e alguém traduz do português para o inglês e passa para um e passa para outro, ela está em todo o território estadunidense. E assim, a minha mensagem, ela já alcançou, sem a ajuda do YouTube, sem a ajuda do Facebook, né? Só mesmo pela plataforma de diálogo do WhatsApp, todos os países do mundo. Então todos estão me ouvindo. Todos. Todos. Da mais alta liderança governamental até o desfavorecido financeiramente. E por que eles estão me ouvindo? Porque eles estão me estudando. Eles estão interpretando tudo que eu faço e tudo que eu falo. Tá entendendo? Então, se amanhã aparecer alguém e disser assim: o alienígena ou a alienígena a quem eu tenho contato, ela quer que você passe um recado para a humanidade,
Eu posso até passar, mas eu sei que é mentira. Mas por que eu faço isso se eu não gosto da mentira? Porque eu não posso virar para a pessoa e falar: você é vil e mentiroso. É o dia, a hora, o mês e o ano quem vai ditar as regras, e aí a pessoa vai se escancarar e vai ser mostrada que de fato ela é uma mentira, não só por falar, mas por si mesmo, né? Porque eu acho que não há nada mais desonroso do que a pessoa falar mentira e querer que alguém ajude ela a mentir. Não é verdade? Então por isso que quando alguém traz alguma coisa para mim, fala de certos assuntos, eu não vou até ela e digo: olha, você mentiu. Eu deixo com que as pessoas percebam a mentira e as pessoas meçam da mesma maneira que foram medidas pela mensagem que foi lhes passada. Entenderam agora? Entenderam agora? Agora, se o contactado disser que a mensagem é para ele, mas ele quer dividir algo que beneficie a humanidade, aí ele está falando a verdade. Agora, ele dizer que a tal pessoa é quem falou para a humanidade, aí é mentira. Mas se ele disser: tal pessoa falou para mim e eu quero compartilhar, aí ele fala a verdade. Do contrário, é mentira. Tá? E a interpretação do dialeto deles, lógico que existe um dialeto universal, mas cada planeta tem o seu dialeto próprio, tá? E os planetas lá fora, dentre todos que eu conheci, dentre os mais desenvolvidos, o dialeto é único. A pronúncia da língua nativa é única. Já em planetas que foram dominados pela linhagem degenerativa da alta primogenitude que caiu e construíram a partir dali o fundamento genético, pesquisando uma nova raça e abandonando elas mais tarde à própria sorte, a fim de que chegasse outra raça e apoderasse daquelas pessoas, como foi aqui no nosso planeta, aí, por uma questão política entre eles, por uma questão de governo entre eles e por uma demarcação territorial, eles criam diálogos, fonemas e dialetos diferenciados, como também é aqui no nosso planeta. Aqui nós temos o árabe, nós temos o mandarim, nós temos o inglês, o francês, o espanhol, né? Nós temos o português de Portugal, e por aí vai. Nós temos o castelhano, e por aí vai, né? Então, como houve aqui, como também houve em outros mundos que estão atrasados a nós ou adiantados a nós, o retrocesso da escravidão, criaram-se vários dialetos. Mas o primeiro dialeto foi dentre os Rayazins. O segundo dialeto foi entre os Aquirins, porque a raça réptil hostil, como também os aquaperianos que estiveram aqui, entre eles Atilil, eles falaram em uma linguagem universal para o fácil entendimento dos Rayazins. Mas a escrita, ela se deu na Suméria, na antiga Suméria, que é conhecida hoje como escrita cuneiforme. Se algum cientista ou algum arqueólogo dizer que houve uma inscrição anterior a essa, eu digo que é mentira, porque foi a partir dela que foi pré-estabelecido o diálogo entre as pessoas, porque antes o diálogo era só por palavras. Somente a alta liderança alienígena que se comunicava
e intitulava os seus escolhidos, que eram proibidos de interagir com o resto daquela população, para que pudesse escrever nos seus pergaminhos, né, aquilo que foi oculto de nós hoje, que é os segredos da humanidade, né? E como eu posso debater a isso? O teste de carbono, ele não é tão eficiente, já foi provado isso. E dizer que as pirâmides do Egito têm 5.000 anos é debochar da minha cara. Entendeu? Então basta você olhar as inconclusões geológicas, arqueológicas e as datas, né, pré-adâmicas ou pós-adâmicas que dão para cada artefato e para cada monumento, e olhar na originalidade da história e ver que aquilo que falam que tem 5.000 anos, na verdade, tem mais de 50, mais de 100.000 anos. Então a primeira escrita, o primeiro ensinamento escrito, popularmente falando, foi a escrita cuneiforme. Correto? Na antiga Suméria, que foi traduzida mais tarde por Zecharia Sitchin. Ok? A partir dela, outras escritas foram desenvolvidas. Então aquela escrita que foi desenvolvida em segunda instância, em segundo elemento, para o mundo arqueólogo hoje, pode ser tida como a primeira, mas não foi. E você não precisa acreditar nisso que eu falo, não. Tá? Foi algo que eles me mostraram e eu vi e testifiquei. A sua opinião fica para você aí. Não precisa dividir ela comigo. Ok? Então, dentro de todo esse impasse, vendo e aprendendo tudo com eles, eu filtrei as mensagens que são para mim e decidi, através dessas mensagens, através da alta transformação que houve na minha vida, passar para quem quisesse aprender ou quem quisesse ouvir. Não é verdade? E aí foi quando, em 2016, eu caí na besteira de falar não só uma vez, mas dar continuidade à minha participação, que não deu certo. Depois eu criei o meu próprio canal e no começo foi muito difícil porque a limitação da tecnologia humana me retardou ao conhecimento de coisas tão sutis, né, e tão fútil, que eu tive que pedir ajuda para aprender, né, a como me colocar dentro de uma sala de hangout a partir da minha própria conta no YouTube. Tá entendendo? Então, você é acostumado com tecnologias que não existem aqui. Entre elas, somente 0,5% das tecnologias que pode trazer uma mensagem subliminar do que realmente existe lá fora está na mão do governo, né? E não é um acesso ao público. Algumas coisas estão sendo liberadas, como tecnologia QLED, OLED, né? E outras coisas tão básicas que vêm para o cotidiano humano que ele acha que é de desenvolvimento da própria espécie. Não é. É apenas uma tecnologia plagiada, não que o ser humano não seja capaz de criar. Ele é. Mas para criar, ele precisa ter um incentivo, uma vez que ele é prisioneiro de si mesmo. Tá? Então, não me venham discutir em relação a isso, não, porque em relação a isso aí eu sei o que eu estou dizendo. Tá? Porque ninguém aqui nesse mundo nasce e aprende sozinho. Nos outros mundos lá fora, sim, já se nasce aprendendo. Aqui não. Então não me venham com mera dramaturgia dizendo que o ser humano, a nossa própria espécie, é capaz de criar coisas inefáveis, porque não é.
E se você acredita nisso, isso é um problema seu, é um direito seu, eu te respeito por isso. Mas todo fundamento de estudo se é dado por tecnologia reversa, uma vez que nós somos prisioneiros da nossa própria mente, né? Porque se não conseguimos, em uma linguagem geral, nos resolver moralmente falando, intelectualmente falando, como poderemos criar alguma coisa? Então não me venha com mera dramaturgia, não. Porque se você disser que você é criador de várias coisas, me mostre o que você criou, desde que não tenha fundamento do que já foi criado. Aí eu acredito em você. Mas não me venha me mostrar algo e dizer que foi você que criou, se naquela criação já não existiu no passado um fundamento para aquilo. Então espero que você tenha entendido. Porque só tem capacidade de criar do zero quem realmente é liberto de tudo. De tudo. Nem eu sou liberto de tudo ainda. Né? Quem dirá as outras pessoas que nem têm conhecimento de um termo prático daquilo que eu vi diante deles. Então, vendo, tocando, experienciando toda a tecnologia que eu vi, que para eles é vulgar, e que aos meus olhos seria o mesmo que um passe de mágica, tudo se resolver, onde eu vi pequenas bolas do tamanho de beisebol, que se arremessada no nosso oceano purifica ele e faz com que ele vire água doce, e que toda a expertise genética daqueles peixes que só sobrevivem em água doce, em água salgada, pudesse se transformar para água doce. Então eu vi isso. Né? Eu vi grandes naves terraformar planetas inteiros, planetas rochosos, desde a sua fundação natural, rochosos, como uma pedra bruta, da mais bela pedra de topázio, e ali ele ser terraformado por uma única nave. Né? Eu fui em planetas que estava passando por terraformação e eu vi esferas suspensas no ar. E elas mandavam feixe de luz. Quando aquele feixe tocava sobre a superfície, abria como um leque e varria. E as montanhas se tornavam pó. A mais alta montanha, como Kilimanjaro, se tornava pó, plano. Você podia deitar no chão e olhar no perfil horizontal que você não via nem um cascalho sequer, fazendo objeção quanto à sua visão. Eu vi isso. Eu vi. Como também vi seres de carne, osso, sangue, fazer um gesto com o dedo e a rocha derreter. Só com o simples desejo do pensamento elevado. A partir desse fundamento, eu posso dizer que aquele ali pode criar alguma coisa. Né? Então, eu estando familiarizado com tudo isso, dentro da minha tecnologia mesmo, eu falo minha porque sou humano, infelizmente ainda sou humano, e na minha época era telefone celular TDMA. Né? Depois veio os outros celulares, né? Para tirar foto, filmar, mesmo que fossem 244 pixels. Depois você não precisou mais, né, do seu computador, você tem hoje um computador em mãos. Então, essa tecnologia para mim continua sendo o mais primitivo do que no conceito arcaico, arqueológico da mentira que se diz por aí, na era dos homo sapiens, por assim dizer, né? Então,
A tecnologia mais elevada hoje de um carro como o Tesla, por exemplo, elétrico, que se guia sozinho. Basta você colocar no GPS, o próprio satélite da Tesla, ele guia o carro onde você quiser sem que você interaja com o volante. É uma coisa de louco. Para os nossos consentimentos do dia a dia, é coisa de louco. Você pegar um celular, como que saiu agora, o S20, né? Ou o mais top de linha da Motorola, acho que é Edge da Motorola, e você olhar os aplicativos, a funcionalidade, é coisa de louco. Daqui a pouco vem a público aquilo que já existe, que são celulares onde a tela 3D ela vai colocar sob a superfície da tela do aparelho as imagens em 3 dimensões. E você vai poder interagir com o holograma produzido da imagem do celular. Já está sendo negociado para vir sobre a superfície do planeta. Né? Porque já se tornou uma tecnologia arcaica para as agências governamentais, que estão experienciando outras tecnologias. E eu, sabendo de tudo isso, não sabia abrir uma sala de hangout. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu sou homem para admitir o que eu sei e o que eu não sei. Então eu fiquei tão encantado com a tecnologia lá fora que eu esqueci e perdi completamente o interesse de interagir com a tecnologia que nós temos aqui. E eu disse numa postagem minha na época no Facebook que eu não sabia abrir o Hangout e só quando eu aprendesse eu ia gravar os meus áudios. Na mesma hora o Márcio, né, ele me ensinou a abrir uma sala de Hangout. Fiz alguns testes com ele lá na casa dele e eu na minha, e foi aí que eu aprendi. Tanto é que os primeiros vídeos lá do YouTube são péssimos, né? Fica picotando a voz. E com o tempo, depois eu aprendi a compartilhar imagens, já pro finalzinho já da minha carreira, né, de 151 vídeos. Mas foi o que deu para fazer. Mas eu poderia muito bem, né, ter alugado uma sala antes de eu ter comprado a sala comercial que eu tenho e decorado ela como estúdio. Eu poderia ter comprado uma sala comercial, eu poderia ter gravado nessa sala comercial acústica, eu poderia ter contratado, né, grandes editores para poder editar o meu vídeo, para ser aquela coisa excepcional. Isso tudo seria quantidade, mas a qualidade mesmo ninguém ia perceber. Então é melhor ser uma coisa arcaica, né, e fútil, no modo de dizer, do que uma coisa elevada ao soberbo, a fim de que as pessoas interajam somente com a imagem e esqueçam do conteúdo. Então eu sempre fui assim e vou continuar sendo, né? E por que então eu continuei até aqui? É porque eu amo vocês? Não. Eu não amo ninguém. Eu não amo ninguém. Não espere alguém o meu amor que nunca terá. Não amo ninguém. Eu apenas me apaixono pelas pessoas. Mas amar, nunca. Nunca. Eu sou apaixonado pelas pessoas. Né? Amar, não. Nunca. E foi essa paixão de ver os mundos lá fora como são e compreender a realidade como ela é, que eu me predispus em desejar falar. E estou aqui. Certo? E a partir desse momento, na minha cabeça, eu tive várias ideias. Várias ideias. Mostrar a humanidade, os seres, né? Trazer as pessoas que são boas para a minha vida, a fim de que eu possa ir na casa das pessoas, as pessoas também ter acesso à minha casa. Tá entendendo?
criar um vínculo de coleguismo entre as pessoas. Você está entendendo? Mostrar às pessoas que a vida é muito mais bela quando você passa a ter o conhecimento dela. Tudo isso sempre esteve na minha cabeça desde o momento em que eu compreendi que não era necessário conhecer para se desejar o bem. Eu estive ano passado, me parece que foi em setembro, finalzinho de setembro do ano passado, eu estive em Araçuaí. Para quem é da lista de transmissão ano passado, viu que eu mandei fotos, até da tribo indígena, né, que eu visitei. Depois que eu vim da cidade de Araçuaí, eu tive um encontro na minha propriedade. E esse encontro foi com um determinado ser da alta primogenitude, que inclusive o nosso desenhista, no momento desse áudio, começou a desenhar esse ser. E quando ele estiver pronto, eu vou mostrar para vocês. E vou falar mais dele, tá? E foi nesse encontro que ele pediu para mim voltar até Araçuaí, porque eles, entre 3 terras, e foram justamente 3 terras que eu visitei, e todas elas, para vocês que é da minha lista de contatos, viu que eu filmei, né, as 3 terras que eu fui, entendeu? E são eles que vão escolher. Essa semana que se inicia hoje, no domingo, e que já está acabando, né, que agora já são 20 horas e 22 minutos, a 0 hora já é o segundo dia da semana, porque hoje é o primeiro. Essa semana eu irei na federação. E darei na mão deles o meu relatório, por escrito. Por mais que eles tenham acesso à minha mente, que nem eu disse para vocês, eu sempre gosto de escrever. Eu vou apresentar o meu relatório para eles, mesmo sem necessidade, porque eles já acessam a minha mente e sabem de tudo. Mas eu vou apresentar o relatório e eles é que irão escolher. Então, assim que eles escolherem, eu irei voltar em Araçuaí para finalizar a compra. E assim que finalizar a compra, né, um engenheiro ambiental vai estar fazendo a avaliação do lugar, apresentando o projeto das estruturas ao IBAMA, para que assim as partes que forem necessárias remover sejam autorizadas de forma legal. E tudo que eu fizer ali vai ser com o meu dinheiro. Ninguém vai contribuir com 1 centavo de real. Porque as terras no começo serão minhas, todo investimento na infraestrutura será meu, do meu bolso. Depois eu irei passar para vocês sem que ninguém me alugue, sem que ninguém me compre nada. E não é uma comunidade. Não é. É um lugar de refúgio para nós, sem a necessidade do seu dinheiro, sem a necessidade que eu minta para você que eu estou construindo bunker. Não. Porque na minha vida eu procurei qualidade de pessoas, não quantidade. Então por isso que hoje são 200 e tantas pessoas que eu mantenho contato na minha lista de transmissão e uma outra pequena parcela do Facebook, que ainda não tem o meu contato do WhatsApp. Essas pessoas é que eu quero perto de mim. Como se fosse no meu bairro lá, Vila da Serra. Ou como se fosse no bairro da minha mãe, Serra Azul. Né?
É pessoas que eu quero perto de mim porque somam para mim. São pessoas que já estão espertas, são pessoas que não são enganadas por nenhum malandro por aí, são pessoas que adquiriram o procedimento da inteligência por si mesmo e são pessoas que amanhã não serão enganadas por ninguém. Ninguém. É esse tipo de pessoa que eu quero perto de mim. O resto vai pra puta que pariu. Entendeu? Porque se eu quisesse quantidade, eu abriria um templo e colocaria o nome Homens do Espaço. Pode ter certeza que ia encher de gente. Ali eu ia pedir 10%, 20% do dízimo, não é verdade? Mas não. Tudo que eu recebi na minha vida foi de graça. É por isso que eu incomodo muita gente. Porque o que eu faço é de graça. E o que eu incentivo você a fazer também é de graça para as outras pessoas. Então por isso que está aí o diferencial. Então eu olhei as terras, eu vou ver se eu autorizo, né, depois o Rodolfo postar lá no canal dele, vídeo por vídeo, né, desde o momento da viagem até meu último dia lá em Araçuaí. Se isso for possível, eu entro em contato depois com as pessoas que aparecem nos vídeos e peço autorização. Se a pessoa autorizar, beleza. Se não autorizar, o Diego só seleciona, o Rodolfo só seleciona as pessoas não, só seleciona a imagem que eu me apareço interagindo, mas não que as pessoas aparecem interagindo. Então, o motivo da minha viagem para lá foi justamente por um pedido deles. Porque se dependesse de mim, eu não voltaria tão cedo em Araçuaí. Tá? Então, como eles gostaram, né, da região, isso é uma coisa deles, eu não tenho nada a ver com isso. E eles sabendo, né, que dentre os recursos que regem, né, a sobrevivência humana, eu tenho recurso para comprar, então eu vou comprar. E ali eu quero construir um lugar não para mim, mas para as pessoas que eu julgo ter qualidade. Tá? Eu sei que muitas que me ouvem, que é da minha lista de transmissão, algumas irão embora. Tá? Eu sei que algumas irão embora, mas nenhuma irá sem antes o encontro da fazenda. Depois do encontro da fazenda, algumas pessoas do grupo, por uma questão do tempo mesmo, né, que já estiveram e estão aqui, irão partir para Nírio, de forma natural mesmo, cada uma em suas casas, né? Não me pergunte quem é, porque eu não vou dizer. Mas nenhuma delas que me ouve com honestidade deixará esse mundo para ir para Nírio sem antes que conheça comigo os homens e mulheres do espaço. Entendeu? Que iniciaria, né, a nossa maratona amanhã, a partir do dia 20, conforme eu tinha falado para vocês, né? Então, como eu falei para vocês naquele áudio no mês passado, em junho, a dia 20 de julho agora, seriam os 30 dias para que vocês preparassem, né, junto à empresa que vocês trabalham, se conseguiam férias, folga prolongada, e acabou que, por consequência dessa gripe, né, mentirosa que está aí, e que só vão encontrar recursos para essa gripe no dia da eleição, quando for o primeiro turno da eleição, todo mundo pode votar porque o problema da gripe já foi solucionado, não é assim? E no segundo turno, que me parece que vai ocorrer depois do dia 15 de novembro, aí tá todo mundo bem. Mas enquanto isso, deixa a empresa falir, deixa o brasileiro depender do governo, né? Coloca toque do lockdown em algumas cidades,
deixa os pequenos empreendedores falir, né, e falir com eles as suas famílias, mas no primeiro turno da eleição desse ano para prefeito e vereador, não tem mais gripe, tá tudo certo. Mas até que chegue lá, vamos falar que é para todo mundo usar máscara, vamos falar que os lojistas não podem abrir, e vamos que vamos, né? Como diz a Graça Pimentel. Vamos que vamos, não é verdade? E a humanidade, ela caminha, né, para a própria destruição. Então, isso entra no mérito, né, daquilo que eu falei no início aqui, que muitos vão ficar chateados, né? Como pode uma mente humana não compreender esse engano que está na frente dele e querer dizer para mim que esse mesmo humano é capaz de criar algo que já não tenha tido fundamento desde a fundação de tudo? Então, tá aí minha resposta para quem ficou chateado quando eu indiretamente menosprezei a capacidade humana. Se é dessa maneira que você entendeu, então leve como menosprezar, então não tem problema nenhum. Tá entendendo? Mas se você, antes de me criticar, colocar a sua mente no lugar, você vai ver que até aquilo que você cria, ele é um reflexo do que já foi criado. Você só aperfeiçoou, mas ele continuou existindo bem antes mesmo de você nascer. Então isso é uma questão de simplicidade e de reconhecer que ainda não se tornou soberano por si mesmo e que está caminhando para uma perfeição maior. Então, se a maioria não consegue nem compreender isso, como vai me convencer do contrário? Não tem como, né? Se você olhar a quantidade do seio governamental, vou falar do nosso Brasil, tá? E você olhar a quantidade da população, se a população reivindicasse o governo seria submisso a nós, não nós submisso a eles. Tá entendendo? E assim é o mundo inteiro, né? Por isso que lá no primeiro áudio eu falei para vocês, é necessário eu sempre estar fazendo uma reflexão, porque a mente do brasileiro, ela esquece as coisas muito rápido. E é só do brasileiro, tá? Só do brasileiro miscigenado, só. O índio, você pode falar uma coisa com ele hoje, daqui 10 anos ele sabe. Mas o brasileiro, que é mistura de francês, alemão, português, holandês, esse, se você falar com ele hoje, semana que vem ele não sabe. Se perguntar 100% das pessoas o que elas comeram hoje, somente 20% vai saber o que comeu hoje. Né? Um exemplo disso, nós temos o Fernando Collor, que foi o responsável pela morte, pelo suicídio de muito empresário na década de 80 e 90, quando ele roubou o dinheiro da poupança do brasileiro, e muitos que tinham recursos, eram ricos, ficou pobre, né? Tá lá na política. Quer dizer, se o brasileiro se conservasse, esse homem e essa corja estaria no Congresso? Não. Né? Não. Tiramos um exemplo pelos estadunidenses. Só 2 partidos, republicano e acho que é democrata, né? Os republicanos ou publicanos democratas, um negócio assim. Só 2 que controlam o país. Na França a mesma coisa, na Argentina, até a Argentina, parcialmente a mesma coisa, tanto é que os 2 partidos, por terem cores distintas, né, fundiram a cores dos seus partidos e chegou ao tom de rosa, por isso que o governo argentino fica na Casa Rosada. Aquele rosado não é porque ali é a casa da princesinha, não. É porque foi o fundimento das 2 cores do partido misturadas que criou o tom rosa. Talvez você não sabia isso, né? Então, é por isso, né? É por ver a fraqueza da nação brasileira, é por ver o salário mínimo. Quanto que é o salário mínimo? É 900 e quanto?
como é que é? O salário mínimo é quanto? 1.029, negócio assim. Então o salário mínimo R$ 1.029, né? É por ver brasileiros aí ganhando, né? R$ 1.029, pagando aluguel, precisando comer, sempre dependendo das pessoas. É por essas pessoas que eu falo. É para essas pessoas que eu quero que elas entendam que elas podem deixar de ganhar um salário mínimo hoje e se esforçar e praticar o poder do seu pensamento e chegar lá no alto, né? Esse negócio de nascia em berço de ouro ou fulano lá nasceu em berço de ouro, isso aí é balela. Balela, né? A criança quando nasce favorecida financeiramente, ela não é culpada disso não. Não, ela é criança, ela é inocente. Não é assim que se diz? Então, não vamos confundir as coisas, né? Então, antes de você julgar o bairro nobre que existe perto aí da sua residência, antes de você julgar o rico passar na rua e não te cumprimentar, esquece ele, cuida da sua vida, né? Siga o seu sonho, crie uma meta, não fica desejando várias coisas ao mesmo tempo, não. Deseja uma única coisa de cada vez, porque desejando uma coisa de cada vez é que você terá tudo. Agora, se você deseja tudo de uma vez, você não terá nada. Porque cada hora o seu pensamento vai estar em uma coisa. E se cada hora o seu pensamento estiver em uma coisa, quando é que você vai ter um pensamento fixo? Nunca. Nunca. Né? Nunca. Nunca, nunca, nunca. E é por isso que eu falo para vocês, pense em uma coisa por vez. Pense. A partir do momento que o seu pensamento não venha infligir o livre-arbítrio de outrem, tudo vai dar certo na sua vida. A partir do momento que seu pensamento ele influencia o livre-arbítrio de outrem, nada vai dar certo na sua vida, porque você não tem o direito de interferir no desejo de outra pessoa, nem na maneira de pensar de outra pessoa. Mas a partir do momento que você entender que você pode fazer com que essa videira verdadeira chamada existência, palavra mais do que materializada da arquiteta de tudo, a lei Asto em pessoa, em forma de uma árvore. Lembrando, não estou dizendo que ela é uma árvore, eu que estou dizendo que vejo ela assim, tá? A existência para mim é uma videira, que de fato é verdadeira. Ela não tem forma, ela está em todos os lugares e é aquilo que do qual você pode ver. Então, vai da sua visão, não da minha. Então, procure um pensamento de cada vez, procure alcançar um propósito de cada vez. Alcançando um propósito de cada vez, você vai chegar onde você quiser. Pensando várias coisas ao mesmo tempo, você não chega a lugar nenhum. Pense uma coisa por vez. Só quando realizar a primeira coisa, parta para o segundo plano. Enquanto não realizar o primeiro plano, não vai para o segundo plano. Porque aí você vai abortar o primeiro plano e vai fazer uma confusão. E aí você vai ver as pessoas conquistando algo na vida e você no mesmo barco ficando para trás. Tá? E é por esse motivo que novamente eu falo aqui. Foi por esse motivo, pelo motivo de ter tudo o que eu quero e de ser quem eu sou e de poder ir onde é que eu quiser ir, a hora que eu quiser, quando eu quiser. Tanto é que quando a minha viagem foi abortada por uma questão governamental e foi cancelada, no outro dia
eu estava viajando de carro particular. Eu paguei o motorista particular para me levar. Ele me levou, me deixou lá. Porque compromisso é compromisso. E eu só vou falhar, presta atenção, eu só vou falhar com todos os R's no final, com quem falha comigo. Porque aí eu tenho legitimidade de não ter compromisso com tal pessoa. Porque você me permitiu te julgar da maneira que você me julgou. Agora, a partir do momento que você não me faz nada, a partir do momento que você se mantém calado, é o meu dever, é o meu compromisso cumprir aquilo que eu te prometi. Mas a partir do momento que você falar para as paredes, eu tenho o direito de falar também. Só que eu falo do meu modo. Você fala do seu modo. Então, da mesma forma que eu julgo cada um de vocês e acho em falta, podem me julgar também e me achar em falta, não tem problema nenhum. Entendeu? Tanto é que eu sempre assumi e vou continuar assumindo que de 1000 erros, 999 eu sou culpado. Eu escapo só por um. E qual é esse um? É a verdade que eu falo. Porque essa ninguém tira de mim. Ninguém. E tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu for alcançar, todos os meus encontros, todas as autorizações para encontrar alguém, ou para alguém vir a mim, ou para que eu vá a alguém, eu só faço quando eles me pedem. Quando eles dizem vá ou façam. Do contrário, só lamento. Só lamento. Tá entendendo? Mas quando vier vá e façam, no estalar de dedos, eu estarei onde é que eu estiver. Então, algumas pessoas que não souberam, né, porque da minha ausência na semana passada para essa semana, que terminou ontem e começou hoje, é porque eu viajei para Araçuaí, tá? Interior de Minas Gerais, onde é conhecido como Vale do Jequitinhonha, onde existe muitas terras áridas, muitas lajotas de pedra, tá? E ali é o lugar onde eles irão escolher. E eles escolhendo como irão escolher, porque foram eles que pediram para eu ir lá, aí irei comprar, irei fazer as estruturas e vocês só saberão no dia 1º de março de 2028, quando tudo estiver pronto. Até lá, não se fala mais nisso, porque eu não quero ninguém envolvido nisso. Porque o dinheiro vai sair do meu bolso, não é do bolso de ninguém. Beleza? E no mais, gente, eu quero despedir de vocês, tá? Vou ver, tá? Se essa semana eu gravo pelo menos uns 3 áudios, porque como eu tô sem agenda do dia... na verdade, eu tô sem agenda do dia 20, né? Humanamente falando, tá? Do dia 20. Não, do dia 19, que é hoje, né? De hoje até o dia 19 de agosto do mês que vem, eu não tenho agenda nenhuma. Nenhuma. Não tenho compromisso empresarial. A única agenda que eu tenho, que é fora do Humanamente Falando, é minha agenda na federação que vai se dar essa semana. O dia também não sei porque não quero saber. E quando eu for, vou avisar para vocês que estou indo. Quando eu chegar, vou avisar que eu cheguei, né? E o que eu decidi com eles lá vai ficar reservado em mim. Quando vocês menos esperarem, estarei indo em Araçuaí. E quando vocês menos esperarem ainda, como eu já tinha falado para vocês, já no início do ano que vem, eu já começo a planejar o nosso encontro na fazenda, uma vez que não pôde ser esse ano por consequência dessa porcaria, dessa mentira aí chamada gripe. Beleza? Então, gente, tô muito cansado.
Cada hora que passa me esgoto mais, porque até agora nem sinal da minha visita chegar, né? Pode ser que depois que eu pare de gravar o áudio, ele ou ela venha, né? Mas enfim, o máximo que eu consigo ficar ainda de pé é até suportar 44 horas. Daí pra lá eu já começo, não consegui nem ficar em pé, já fico só deitado direto e por aí vai. Então eu já tô muito cansado, muito esgotado, já gastei muita energia no falar, tá? E eu espero que todos vocês tenham compreendido o áudio anterior e o segmento do mesmo áudio que está incluso nesse áudio aqui, tá bom? Foi necessário fazer o resumo por aquilo que eu já falei e amanhã, tá? Eu espero estar gravando um outro áudio para vocês, falando sobre outras coisas. E assim que o desenho encomendado por mim estiver pronto, eu falo e mostro para vocês como é esse ser que encontrou comigo em uma das minhas fazendas para poder me dar, né, essa ordenança vinda direto da federação para que eu voltasse em Araçuaí e dentre as 3 terras uma fosse escolhida por eles, tá? E aí, se for autorizado, já vou adiantar aqui, se for autorizado por esse ser, eu falar mais coisas dele, eu irei falar. Do contrário, eu irei escrever, tá, um texto, que é aquele texto padrão que eu passo, só alterando galáxia e sistema solar, e mando para vocês em anexo as imagens que o nosso desenhista está fazendo. Ou do contrário, eu também gravo um áudio contando passo a passo como foi o meu dia até o encontro com aquele ser, né? E depois abordando também outros temas dentro da chegada daquele ser, para que quando o Rodolfo colocar no canal dele, ele anexe o áudio junto com as imagens, como ele tem feito, tá? E outra coisa, agora essa mensagem aqui é para vocês do canal aí do Rodolfo, tá? Que me ouve aí pelo canal dele. Algumas pessoas do canal do Rodolfo, por intermédio de outras pessoas, souberam da imagem, né, que o nosso desenhista fez em relação ao filho da filha do filho, né, que veio para mim. E as pessoas pediram para me mandar a imagem lá no Facebook. Não tem interação comigo pelo WhatsApp não, que não é grupo, tá? É apenas uma lista que eu tenho de transmissão, não é grupo. E eu não passei a imagem para essas pessoas. Então, o Rodolfo, ele recebeu um texto que foi a transcrição de um áudio que eu já falei, que inclusive está no canal do próprio Rodolfo, falando do meu encontro com esse ser, né, que veio da parte da filha do Criador deste céu, dimensão e densidade. E eu sugiro o Rodolfo passar o texto em vídeo para vocês, com o fundo da tela preta e a escrita em branco, né, bem visível, e vocês vão lendo. E no final, ou no início, ele exibe a imagem para vocês. Porque eu gravo o áudio para vocês, igual estou fazendo aqui agora aqui, e mando pela lista de transmissão, e rápido eu excluo. Eu não fico com o meu áudio. Tá entendendo? Eu não fico. Eu não guardo o áudio, porque, como eu disse, é a minha história. Então eu posso repetir ela para mim quantas vezes quiser, porque eu vivi aquilo. Então não tenho necessidade nenhuma de arquivar aquilo que eu falo, porque é a minha vivência. Eu repito quantas vezes for necessário. Entendeu? Então, para as pessoas aí que me ouvem através do Rodolfo, né? E que souberam dessas imagens que o desenhista fez. Ah, e outra coisa, eu só falo o nosso desenhista, o meu desenhista, ou o desenhista, porque ele próprio pediu que eu evitasse falar o nome dele, né? Então, como ele havia me pedido isso um tempo atrás, eu me refiro como desenhista, apesar das vezes esquecer e mencionar o nome dele, né? Mas enfim, então o Rodolfo está autorizado a poder mostrar essa imagem para as pessoas que me ouvem aí no canal dele. Se ele souber do áudio, ou pedir, pode pedir se você quiser, Rodolfo, esse áudio, que inclusive em texto foi transcrito pelo Murilo, pede o Murilo o áudio,
ele te passa, você repassa ele novamente no seu canal, com texto, né? Com texto. E aí, todo mundo fica alegre. No mais, gente, estou esgotado agora. Vou tomar um outro banho e dar uma descansada daqui a pouco e aguardar, né, a minha visita de hoje chegar. Beleza? Um abraço para todos vocês. Um ótimo resto de domingo, um bom início de semana. E eu desejo que grandes coisas, grandes maravilhas aconteçam na vida de vocês. Um abraço a todos.